Beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 22 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, glória a Deus. E hoje, inclusive, aproveitando sua presença aqui tão excelente, se inscreve aqui para amanhã, dia 23, você receber a notificação de amanhã. E curte aqui para o reino do Senhor chegar em mais gente, mais almas, mais famílias. E com isso, né, Jesus continuar crescendo em toda a terra. E vamos lá, vamos, sem mais delongas, vamos logo para Êxodo capítulo 35, que é os capítulos do dia de hoje. E vamos lá, que Jesus é bom, que importa. Êxodo capítulo 35, glória a Deus. A lei do sábado. E aí, que coisa linda, né? Versículo 1. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: essas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia lhe será santo, kadosh, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo, nem em nenhuma das suas casas no dia do sábado. Ou seja, Deus está deixando claro, não vai ter trabalho no sábado. 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia é dia do descanso, é dia que Deus santificou. Versículo 4. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração puro estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro puro, ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo de iluminação, especiarias para óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal. E aí você vê, aqueles que estiverem dispostos. Lembra, lá na frente, nós vamos ler, se Deus quiser, que quem dá com alegria, o Senhor se alegra. Deus ele deixa claro, você não é obrigado a dar. Mas quando você dá algo para Deus, dê com alegria, dê com satisfação. Eu vou só fazer uma analogia aqui. Deus te dá 100 reais. Você pega o dízimo disso, é 10 reais, né? 10%. Olha, você só está devolvendo esses 10 reais a Deus porque Ele te deu. Então, assim, queira dizimar muito, queira ofertar muito. Por quê? Porque justamente Ele te deu. Então, assim, tantas coisas que você não vê, que você não sabe, que você não entende, mas que Ele já te deu. Então, devolva a Deus, porque Ele não precisa do seu dinheiro. Agora, o local onde nós buscamos a Ele tem custos. E esse custo a gente acaba se cotizando, todo mundo contribui de uma forma e, consequentemente, a casa de oração se mantém aberta. Foi o que Deus instituiu, foi o que Deus fez desde lá e assim é seguido até hoje. Vamos seguir por causa do horário. Tingido, especiarias, aqui. Versículo 10. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases. A arca com suas varas, a tampa e o véu que o protegem. A mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença. O candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e óleo para iluminação. O altar de incenso com suas varas, o óleo de unção e o incenso aromático. A cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com suas grelhas de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, todas as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. E aí você vê, Deus está convocando aqui todos os que de vocês forem capazes virão fazer. Olha, Deus ele deixa muito claro uma coisa. Se você tem condição de servir a obra do Senhor, de fazer algo para Deus, faça. Por isso que eu disse, né, agora, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu estou fazendo tudo o que eu posso. O que eu posso fazer é exatamente o que eu estou fazendo. Mas você pode se inscrever para continuar recebendo notificações e continuar aqui firmes com o Senhor. Vamos nos manter firmes com Deus. E você pode curtir. E a partir do momento que você curte, você está dizendo para o algoritmo, pode mandar para outras pessoas, para outras vidas, para outras almas.
E com isso o evangelho ele chega em mais pessoas. Porque assim, o reino dos céus ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, mas é sobre o outro. E é isso. Vamos continuar. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés. E todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro. Você vê, obra da tenda do encontro. Você vê, Deus, ele já tinha colocado no coração de Moisés essa tenda do encontro. E Moisés já tinha armado essa tenda do encontro. Só que agora essa tenda do encontro seria adornada, seria melhorada, seria aperfeiçoada. Mas você vê, Deus coloca um projeto de coisas no coração de algumas pessoas. E esse projeto ele só vai crescendo, 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 crescendo. Deus ele não faz nada assim do nada, papum. Ele é gradual. Ele vai fazendo as coisas desenrolar. Para todos os serviços e para as vestes sagradas. Todos que se dispuserem, tanto homens quanto mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelo de cabra, pele de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxeram. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que havia feito, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Aí você vê, todos se dispuseram a fazer isso. Todos fizeram isso de bom grado. E é isso que Deus quer. Deus quer que todos nós, na medida do possível, contribuamos. Alguns com tempo, outros com dinheiro, outros com oração, outros com ajuda física mesmo, com mãos, com braços, com pernas, outros com trabalhos. Olha, não importa. Deus te deu uma capacidade. Use para o reino do Senhor. Trabalhe para Deus. É isso que ele está mostrando. Versículo 29. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizesse. E aí você vê, ofertas voluntárias. Aqui não está escrito quem foi que trouxe o quê, ou qual foi a quantidade. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, ele sabe o que cada um ofertou. E Deus não deve nada a ninguém. Pelo contrário. Os artesãos do tabernáculo. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bazalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. E aí você vê, o Senhor escolheu e o encheu do Espírito Santo. Você vê que coisa linda, né? Antigamente, antes de Cristo, o Espírito do Senhor ele só era derramado sobre duas pessoas. Só era derramado sobre três pessoas, na realidade. Era só derramado sobre reis, profetas e sacerdotes. E neste caso em específico aqui, sobre esse homem aqui, Bazalel, que era uma pessoa, um servo do Senhor, que estava trabalhando para a obra de Deus. E aí o que é que a gente entende, o que é que a gente vê? Nós vemos que todas as vezes que nós estamos dispostos a trabalhar para Deus, é Deus que nos capacita. Não somos nós que somos capacitados para começarmos a obra de Deus. É o contrário. Deus nos capacita enquanto estamos fazendo a obra de Deus. Então, assim, comece a trabalhar para Deus hoje. Não amanhã, não daqui a um ano, mas agora. Comece a trabalhar para Deus hoje. Inclusive, aproveitando o ensejo, clica aqui no curtir, porque, sem brincadeira, só você clicar aqui no curtir, você já está trabalhando para Deus. Não é para mim que você faz isso. É para Deus. Então, em nome de Jesus, trabalha para Deus. Curte aqui. Vamos continuar. Deus deu plena capacidade artística para desenhar e executar trabalho em ouro, prata e bronze. O cara era uma bênção. Porque assim, olha, trabalhar com couro, prata e bronze são coisas completamente diferentes. Cada um tem um ponto de fusão diferente, cada um tem uma ferramenta diferente, cada um tem um tempo diferente.
E Deus deu habilidade para ele trabalhar em prata, ouro e bronze. Ou seja, em diversas coisas. Para desenhar e executar trabalhos em prata, ouro e bronze. Para talhar e lapidar pedras. E entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aiolibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos deu essa capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Aí você vê, eram capazes de executar qualquer trabalho artesanal. Por quê? Porque foi Deus que os capacitou assim. Olha, uma pessoa que, por exemplo, ela mexe com joias, para ela chegar até aquele grau de habilidade de maestria, ela demora décadas. E mesmo assim, tem alguns que tem mais e tem outros que tem menos. Para alguém que mexe com madeira, artesão com madeira, olha, demora décadas para realmente ele ter uma maestria naquilo que ele está fazendo. Para alguém mexer com pedra, trabalhar com pedras, é algo que também demora absurdo tempo. Mas Deus deu a plena capacidade para eles trabalhar com tudo de forma excelente. Por quê? Porque foi Deus que fez. Versículo 36. E aí voltando, Deus ele capacita os escolhidos. Então, escolha trabalhar para Deus, porque ele vai te capacitar. Versículo 36. Versículo 1. Capítulo 36, Êxodo capítulo 36, versículo 1. Assim Bazalel, Aiolibe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bazalel e Aiolibe e todos os homens capazes, a quem o Senhor dera habilidade, e quem estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Aí você vê, e o povo continuava a ofertar. Mesmo o número chegando, o povo continuava. Sabe por quê? Porque o povo viu a mão de Deus e entendia a função deles. Porque assim, eles viam que era necessário que eles ofertassem. E o povo estava ofertando. E isso é uma bênção, porque assim, quanto mais eles ofertam, mais Deus abençoa. E quanto mais Deus abençoa, mais eles ofertam. É uma bola de neve. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está fazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. O povo está fazendo muito mais. Era para doar 100, o povo já está doando 10 mil. Não precisa de 10 mil, não, só precisa de 100. Chega, tá bom. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais. Aí você vê, se Moisés não fizesse essa declaração, o povo ia continuar. Por quê? Porque tudo que doamos a Deus, tudo que damos a Deus, seja tempo, seja saúde, seja dinheiro, seja o que for, Deus nos dá em troca, Deus não devolve, porque Deus não deve nada a ninguém. É o melhor investimento que existe. Você quer saber um bom investimento? Não está em mercado nenhum, não está em índice nenhum, não está em ativo nenhum. O melhor investimento está em você trabalhar para Deus. Seja, e assim, eu sou muito sincero no que eu estou dizendo. Olha, na sua igreja, na sua igreja, eu tenho certeza que vai ter um dia que as pessoas vão se reunir para poder lavar a sua igreja. Seja o primeiro a estar lá. Seja o primeiro a tirar os bancos, tirar as cadeiras, a varrer, limpar, cuidar. Eu tenho certeza que lá vai ter igreja, vai ter banheiro. Se não tiver banheiro na igreja, vai ter algum lugar que vocês usam como banheiro. Vai lá e lava o banheiro, limpa o banheiro. Vai ter um lugar onde as pessoas vão ali juntos louvarem o Senhor, clamarem ao Senhor, lerem a palavra de Deus. Limpa esse lugar, lava esse lugar, arruma esse lugar. Olha, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Mas Deus sabe, Deus vê. É isso que importa. Olha, não precisa você ter autorização de sei lá quem for, não. Você vai cuidar da casa de Deus.
É a casa do Senhor, a casa do seu Pai. Deus está vendo você. Então trabalhe para Ele. Isso sem contar com outras milhares de coisas que você pode fazer para levar Jesus para outras pessoas. Inclusive, sendo redundante no que eu estou falando, literalmente curte aqui. Porque literalmente você está levando esse vídeo para outras pessoas, outras almas. Mas fato é, trabalho que nós podemos fazer para Deus é o que mais tem. Só precisamos fazer. Vamos continuar. Pois o que já havia recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. A construção do tabernáculo. Todos os homens capazes, dentre os trabalhadores, que fizeram o tabernáculo, com 10 cortinas internas de linho fino trançada e de fio de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram lançadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto da cortina interna, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas no primeiro cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois que fizeram 50 ganchos de ouro com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. E aí você vê, Deus ele deu o tamanho certo das tiras, do pano. E ele deu a quantidade certa de laçadas que era necessária. E justamente depois que terminou as 50 laçadas de um lado e 50 laçadas do outro, olha o que aconteceu. O tabernáculo ficou um todo. Olha, só Deus para ter uma sabedoria como essa. Para antes do começo, ele já dá toda a instrução do fim. E quando chegar no fim, já está tudo certo. Não ter a mais nem a menos, ter a quantidade perfeita. E com um total de 11 cortinas de pelo de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho. E por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos uns aos outros. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 bases de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocando numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para a armação de um lado do tabernáculo, 5 para o outro lado e 5 para o lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Eu podia botar umas imagens, né, para você ir vendo como é que Deus estava fazendo o tabernáculo. Mas hoje não, vamos seguir por causa do horário. Fizeram travessão central, de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram um véu de linho fino, lançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino trançada e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Fizeram-lhe 5 colunas com ganchos, revestiram com ouro as partes superior e a lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Graças a Deus.
Gente, é o seguinte, eu agora pensei, né? Podia botar umas imagens aqui do tabernáculo pra gente ir vendo, né? Mas fato bota, pensa em uma coisa. O primeiro templo ele foi feito, o templo de Salomão. O segundo templo ele foi feito de Zorobabel. E vai vir o terceiro templo, que é o templo do Anticristo. Esse templo do Anticristo todo mundo vai ver. E eles vão tentar seguir as proporções aqui. Eles não vão seguir de forma total, de forma correta. Eles vão tentar seguir, mas não vão seguir. Porque, inclusive, as próprias proporções são proporções que Deus estabeleceu e a tecnologia humana não consegue alcançar isso aí. Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas fato no futuro, o templo ele vai ser visto por todos. Isso aqui era o tabernáculo. O tabernáculo era um protótipo do templo. O templo ele vai ser construído depois por Salomão, lá na frente, daqui a uns 3, 4 mil anos. Então, assim, isso aqui é só um vislumbre do que há de vir. E o templo de Salomão é um vislumbre do templo real e eterno que nós vamos ter a presença de Deus, que nós vamos poder adentrar. Então, assim, mesmo que hoje a gente não esteja vendo isso aqui, não tem problema. Aqueles que creem em Cristo e confessam Jesus como Senhor e Salvador, não só vão ver isso aqui, como vão entrar e vão participar e vão poder tocar. Vão poder tocar. Ah, meu Deus é santo, só quem pode tocar é sacerdote. Sim, Deus, em Cristo em Cristo nós somos reis e sacerdotes. Então, assim, em Cristo nós também temos essa prerrogativa de podermos entrar no Santo dos Santos e podermos tocar nas coisas santas. Então, aqui a gente pode não ter tido imagem, a gente pode não ter visto isso aqui, mas nós vamos ver e tocar. Então é o que importa. Vamos seguir para Êxodo capítulo 37. E olha, só deixando uma coisa clara. Eu sinceramente não sei quando isso vai acontecer, quando a gente vai poder ver e tocar e de fato entrar no templo do Senhor e ali habitar tranquilamente. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que vai acontecer. Eu não sei que ano, não sei que dia, mas isso eu tenho certeza absoluta. Mais até do que se eu vou voltar ao pó ou não. Porque talvez eu nem volte, se ele quiser. Se Jesus voltar antes, eu não vou voltar, eu vou ser transformado. Mas fato é que isso vai acontecer, que nós vamos ver esse templo e habitar nesse templo e lá dentro a gente vai conversar com Deus, lá no Santo dos Santos. Isso vai acontecer. Então é questão de tempo. Vamos seguir. Aí, né, pode ser falado, mas eu não vi templo lá na Nova Jerusalém e tal, porque lá na cidade não tinha templo. Não tinha templo, mas a gente tem a presença de Deus. E na presença de Deus tem todos esses elementos. Tem os querubins, tem os serafins, tem ali o altar, tem ali os tronos, o trono do Senhor. Ao lado direito está Cristo, o trono de Cristo. Tem ali a menorá. Então, esses elementos que nós vimos, ou né, que aqui o texto ele fala a respeito da tenda do encontro logo depois do tabernáculo, que agora do tabernáculo e logo depois do templo, nós vamos ver e poder tocar. Deus não vai chegar no céu e falar, você não pode tocar nisso aqui também você não pode tocar, porque são coisas santas. Eu santifiquei vocês. Vocês agora são sacerdotes. Sacerdote é uma das prerrogativas dele. Um dos trabalhos dele é cuidar das coisas de Deus. Então, assim, cabe a nós cuidarmos. Ou você acha que a gente vai ficar no céu eternamente lá, sem fazer nada? Não, tem muito trabalho. Se Deus trabalha até hoje, imagina a gente. Tudo que ele fez foi para nos ensinar. Deus não precisava trabalhar até hoje, mas ele trabalha até hoje para quê? Para nos ensinar que nós vamos trabalhar eternamente com ele, para ele, por ele. E aí é outros céus, outra terra, outro século, e é uma maravilha. E vamos estar com ele. Isso que é excelente. Vamos lá, Êxodo capítulo 37. A Arca da Aliança. Isso aqui olha, a Arca da Aliança, só abrir um parêntese, já foi procurada e buscada por várias pessoas ao longo da história. Porque a Arca da Aliança, ela tem um poder, digamos assim, absurdo. E a gente vai ver os poderes que ela tem. Não é que a Arca da Aliança é toda poderosa, mas é porque a Arca da Aliança, ela tem foi o que Deus ensinou, foi o que Deus deu de sabedoria para que ele ali se manifestasse. Então, assim, ali Deus se manifesta. E, consequentemente, tudo que é consagrado a Deus não é algo natural. Então, assim, nós vamos ver, né, um instrumento que ao longo da história sempre foi procurado.
Hoje, 2026, ao certo ninguém sabe exatamente onde está. Há especulações. Falam que está na África, falam que está mais um pouco para cima ali do Oriente Médio, falam que está dentro mesmo do Oriente Médio, mas ao certo ninguém sabe. Agora, vai chegar o dia que, creio eu, que essa Arca da Aliança, essa daqui, eu creio que essa daqui, a que Deus mandou fazer, já está no céu. Ele pegou para ele, ponto. Para não ser profanado e tudo mais. Mas vai acontecer de o governo do anticristo, o governo de Satanás, o governo da besta, ele criar uma Arca da Aliança, dizer que é essa Arca da Aliança, mas creio eu que não seja. Por quê? Porque a Arca da Aliança que Deus mandou fazer, só quem podia tocar era sacerdote. E só quem podia tocar era sacerdote que estava santificado e estava no momento de trabalho. Ou seja, não podia ser qualquer pessoa. E, inclusive, no local onde ele estava, onde a Arca da Aliança estava, se tivesse no meio dos israelitas, levava a bênção de Deus, levava a alegria, levava a paz. Mas se tivesse no meio dos inimigos, ia levar doença, ia levar morte, ia levar só catástrofe. Então, assim, não creio eu que a Arca da Aliança que há de aparecer, né, de 2026 para frente, digamos assim. Hoje nós estamos em 2026. Eu creio que a Arca da Aliança que vai aparecer de 2026 para frente, que eu não sei quando vai ser, pode ser 2026, pode ser 2027, enfim, pode ser qualquer ano daí para frente. Eu não creio que seja essa Arca da Aliança que Deus está ensinando ao povo israelita a fazer. Justamente por isso que eu acabei de falar. Mas fato é, eles vão fazer ou tentar fazer uma réplica muito parecida. Muito parecida. E pelo poder do anticristo e poder da besta, eles vão tentar, de alguma maneira, mostrar que tem certo poder essa Arca da Aliança e tal. Mas quem tem todo o poder é Deus. Então, assim, tome cuidado, sabe? Tome muito cuidado, porque o anticristo ele vai tentar enganar a humanidade inteira. Só não vai enganar os eleitos, porque está escrito: se possível, enganaria até os eleitos. Então, criamos no Senhor, busquemos a Ele, nossa confiança está nele, para que a gente não seja enganado. Mas o mundo, a humanidade vai ser enganada. Então, é isso. O recado está dado. E vamos continuar aqui com o texto. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez a arca com a madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora. Aí você vê, ouro puro por dentro e por fora. E fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, e com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro, colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudessem ser carregadas. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da lâmpada, da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e um segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estava na frente um do outro, com o rosto voltado para a tampa. Mesa e seus utensílios. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para os incensos, as tigelas e as bacias nas quais derramaram as ofertas de bebida. O candelabro de ouro. Fez os candelabros de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, a taça, as flores e os bordões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíram do candelabro. Aí você vê, 6 braços saíam do candelabro. E aí, no caso, são 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio. 3 de um lado, 3 de outro. Havia
havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada um com um botão de flor, e três taças com formato de flor de amêndoas no braço seguinte, cada uma com um botão e flor. Assim era com 6 braços que saem do candelabro. Olha, depois, se Deus quiser, nós podemos fazer um vídeo só sobre isso aqui, só sobre esse candelabro. Isso aqui é uma coisa linda. É uma revelação que Deus deu do céu. É uma revelação que Deus deu ali da sabedoria dele, da árvore da sabedoria, da sabedoria que ele deu e como ele vai revelar as igrejas, e como ele vai revelar o tempo, e como ele vai revelar suas alianças, e como ele vai revelar seu espírito em cada aliança. Assim, nós conhecemos a Deus como Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nós vimos as suas obras que ele fez durante toda a história até aqui. Mas ele já tinha anunciado que faria essas obras. Então, assim, ao longo da história, Deus vem se revelando. E aí, justamente essa menorá, né, esse candelabro, ela tem essa conotação de mostrar a presença de Deus. Vou dar um exemplo aqui muito rápido. Se Deus quiser, nós vamos ler Sansão. Sansão, ele tinha 7 tranças. Essas 7 tranças simbolizavam a menorá de cabeça para baixo. No caso, as 7 tranças, a menorá de cabeça para baixo. Como é que é? É basicamente isso, 3 de um lado e 3 do outro. É a menorá de cabeça para baixo. E justamente quando essa menorá foi cortada, né, o cabelo dele foi cortado, essa menorá, ela foi tirada dele, basicamente. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de clamor, o Espírito do próprio Senhor foi tirado dele, basicamente. Porque até antes de Cristo, o Espírito de Deus ele estava sobre as pessoas. Mas só depois de Cristo que o Espírito de Deus passou a habitar dentro das pessoas. Então, assim, essa menorá, ela mostra, ela dá essa representação. Na haste do candelabro havia 4 taças com o formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia botões debaixo de cada um dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios, o altar e o incenso. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam, com ele, uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou a madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para a unção e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E agora vamos para o Êxodo capítulo 38. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura, era quadrado e com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos lados dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. E fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo de sua beirada, a meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze, fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que pudessem carregar. O alto era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que servia à entrada da tenda do encontro. E aí você vê, né? Deus, ele tá utilizando todas as ferramentas de todos. Todo mundo, o que cada um podia contribuir, Deus estava usando para poder fazer a obra dele. É isso que Deus faz. Olha, eu não sei a sua capacidade, eu não sei o seu discernimento, eu não sei o tempo que você tem.
Eu não sei o que você pode fazer, mas Deus sabe. E dentro da sua capacidade, você fala com Deus: Deus, eu quero te servir, Pai. Não para mim, mas que seja sempre para tua honra, para tua glória, para teu louvor, em nome de Cristo Jesus. E tenha certeza, Ele vai te dar algo a fazer. Para a honra dele, para a glória dele, para o crescimento do reino dele. Versículo 9. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Com gancho e ligadura de prata nas colunas, o lado oriental, que dá para o nascente, tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio. Também 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases da coluna eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançada e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento, e a semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas eram revestidas de prata. Todas as estacas da tenda, do tabernáculo do pátio, que o rodeavam eram de bronze, o material para a construção do tabernáculo. Este é a relação do material usada para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrado por ordem de Moisés, pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bazalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí você vê, né? Será que foi à toa ele colocar alguém para poder executar esse trabalho de todas as coisas? E esse alguém veio da tribo de Judá? Então, quem é que faz todas as coisas? Quem é que estava no início com Deus? E quem é que derramou seu sangue? Olha o seu sangue vermelho carmesim. Quem é que derramou seu sangue puro, puro carmesim, a nosso favor? Isso tudo aqui, gente, é só um prelúdio de Cristo. Isso aqui tudo é só uma anunciação de quem Jesus é e do ministério que Jesus vai fazer. Não é à toa Deus ter colocado Bazalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Entende? Com ele estava Aiolibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista e também bordador, em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta, movida e utilizada para a obra do santuário, foi de 1 tonelada, meu Deus, 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. Olha, esse negócio aqui, esse peso aqui de 1 tonelada de ouro que eles receberam como oferta, isso aqui hoje é um valor assim inimaginável, sabe? Mas assim, isso tudo é só para mostrar uma coisa. É só para mostrar que Deus é o Deus dono do ouro e da prata. E Ele é quem faz todas as coisas. Só para lembrar, esse povo estava no meio do deserto. No deserto não tem nada. Mas Deus faz tudo crescer. Deus faz tudo multiplicar. Faz roupa crescer, faz sapato crescer, faz comida todo dia ali, o pessoal ter comida. Deus faz tudo. Deus é nosso provedor. Entende? O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados. Isso é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. Quantos homens? 603 mil. Imagina 603 mil homens de, de, é, de 20 anos para cima. Ou seja, imagina quanta gente não tinha. Tirando crianças, mulheres. Imagina quanta gente não tinha.
As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 kg de 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior da coluna e para fazer as suas ligaduras. O peso de bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro e o altar de bronze, as suas grelhas e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Glória a Deus. Para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, terminamos aqui agora, o dia 22, 365 dias agora, em 2026 com o Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui, em nome de Jesus. Se inscreve aqui, pelo amor de Deus. Se inscreve aqui. Que é amanhã, dia 23, se Deus quiser, você vai receber a notificação de amanhã, em nome de Jesus. Curte aqui para poder chegar em mais gente no reino do Senhor. Porque assim, o evangelho é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que chegou em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então assim, pelo amor de Deus, olha para o próximo, olha para a próxima família, olha para as próximas vidas que vão receber Jesus dentro deles, dentro do seu coração. E faça parte disso. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 23 de 365 dias com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.